Hoje no Playbook é para quem quer aprender sobre o mercado de ETFs, com a maior e primeira gestora independente de ETF do Brasil. Estou aqui com o Gabriel, obrigado por ter vindo com a gente, Gabriel. Valeu, pessoal, muito obrigado. Sejam bem-vindos a mais um podcast da MZ, onde a gente busca trazer profissionais que são referências no mercado para compartilhar um pouco de conhecimento, tendências e inovações do mercado. Hoje, com muito prazer, eu estou aqui com o Gabriel Lanssac. Para quem conhece, o Gabriel é sócio-diretor de produtos da Investo, a maior e primeira gestora independente de ETF do Brasil. Vou deixar ele falar um pouco mais, mas é uma jornada incrível nos últimos 3 anos. Obrigado por estar com a gente aqui, Gabriel. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês, agradeço demais. Acho que a gente está falando de uma hora muito oportuna, em que a comunicação é talvez aí a principal preocupação da Investo agora para crescer mais, e estou feliz demais aqui de poder dividir um pouquinho com vocês. Cara, me explica isso, desde a abertura do CNPJ em 2020... até alguns milhões, 500 milhões e agora 1 bilhão sobre gestão. Que jornada foi essa? Se você também pudesse se apresentar para quem está te ouvindo aqui, te agradeço. Realmente foi incrível aí a jornada, principalmente no último ano. Mas se a gente pensar, a Investo existe aí no plano das ideias, né? Quando o Cauê e o Luiz, que são meus sócios, começaram a trocar figurinha ali a respeito da ideia de trazer para o Brasil uma gestora focada em ETFs. O Cauê estava terminando o MBA dele em Harvard, já ali muito próximo da indústria de investimentos lá americana, em que os ETFs já são gigantes, e o Luiz estava estudando investimentos indexados no mestrado em Londres. Os dois resolveram montar a empresa, foram atrás, encontraram investidores anjo, né, no ecossistema lá de Harvard, e aí quando apareceu o primeiro cheque, a primeira coisa que eles fizeram foi ligar para o advogado, e no caso fui eu. Então, logo que eles viram ali a oportunidade, eu já tentei ajudar. Na época eu estava trabalhando num fundo de pensão canadense, aqui no Brasil, na gestora de recursos desse fundo, e comecei a trocar figurinha com eles também. Quando a coisa ficou firme, eu falei, eu ajudo, mas só se eu puder fazer parte. E vim para o time, nós começamos a pensar aí no que seria o portfólio, como que a gente ia estruturar, obter autorizações CVM, Anbima, esse tipo de coisa, que leva tempo. A gente conseguiu muito rápido a autorização da CVM, depois veio a da Anbima, e aí a gente tinha uma gestora autorizada a operar aqui no Brasil. Mas ainda não tinha nada concreto assim do que ia acontecer, juntamos ali uns loucos e fomos para cima aí do projeto. E de lá para cá, assim, acho que a gente ficou trabalhando qual seria o primeiro produto durante uns 6 meses. Quando a gente decidiu qual seria o primeiro produto, a gente fez alguma rodada ali com o mercado para entender o que seria a demanda, alguns cold calls. Tivemos a feliz surpresa de ver que o mercado estava recebendo muito bem a nossa ideia. Aí já começamos a montar aí parceria com BTG para ser coordenador líder das ofertas dos nossos fundos, e a coisa nasceu. Agora a gente vai completar 2 anos do primeiro fundo rodando, então é muito pouco tempo mesmo de vida, e durante essa primeira fase da empresa a gente se preocupou em construir um operacional sólido, e é isso que a gente fez até agora, e estamos caminhando agora para fazer a segunda perna que eu acho de crescimento, que é a parte informacional, que é falar um pouco mais dos nossos produtos, do nosso portfólio, e acho que é muito oportuno essa conversa aqui. É uma honra ter você aqui, background jurídico, mas também já passou com o B3, assim como meu amigo que está aqui com a gente aqui. Troco de bom dia. Bom dia, PH, bom dia, Gabriel. Obrigado aí pela sua presença aqui com a gente, para esclarecer um pouco sobre esse produto que é relativamente novo no Brasil, E para começar, fazer uma pergunta objetiva, que muita gente desconhece o ETF. O que é um ETF? Bom, muito legal essa pergunta.
E, vou até conectar um pouquinho aqui com a nossa experiência na B3, né? Quando eu sou formado em Direito, mas hoje eu sou advogado não praticante, né? E aí eu entrei na B3 na área já de regulação de emissores, que não era 100% jurídica, né? O Carlos Rebelo, que era ex-superintendente da CVM, estava criando a operação lá de regulação, tanto das companhias abertas, autorregulação, tanto das companhias abertas como no segundo passo dos fundos de investimento listados, né? E na época eu tive que estudar todos os ativos da Bolsa. Todos os ativos mesmo, como que registrava, qual sistema. E me mandaram estudar ETF. Eu era recém-formado ali, fui estudar os ETFs e eu não entendi nada direito, assim, porque era um fundo aberto, mas era negociado em bolsa e pela regulação só fundo fechado podia negociar em bolsa. Por que esse bicho era diferente e que tipo de investidor usava os ETFs? E aí me falaram, não, isso aqui você pode ficar despreocupado porque é coisa de operação de tesouraria de bancão. E eu falei, então tá bom. Falei, então não vou olhar tanto para os ETFs. Cara, sei lá, 10 anos depois, o ETF é talvez o melhor produto de investimento do varejo e eu trabalho só com isso hoje em dia, né? E, assim, resumindo, né, uma pílula para quem não sabe o que nunca ouviu falar o que é um ETF. O ETF nada mais é do que um fundo negociado em bolsa. ETF é da sigla Exchange Traded Fund, ou seja, fundo negociado em bolsa. Para ele ser um ETF no Brasil, ele precisa de um índice, ele precisa perseguir um índice. Se a gente, no pedido do fundo, apresentar à CVM um pedido de fundo sem um índice, a CVM não aprova. Então, ele precisa perseguir um índice. Então, é um fundo com as cotas negociadas em bolsa que persegue um índice de mercado. E aí, depois a gente pode falar um pouco mais, mas índices já são coisas hoje bem mais sofisticadas do que meramente o Ibovespa ou o S&P 500. Fiz algumas perguntas, você vai me corrigindo se eu estiver errado, mas vamos lá. Pegando essa onda de metaverso, de carros inteligentes, a gente tem a NVIDIA, que para quem sabe, no comecinho do mês bombou as ações, bateu acho que mais de $1 trilhão de market cap. Eu conseguiria surfar essa onda da NVIDIA via um ETF, por exemplo? Com certeza, sim. Isso aconteceu. Hoje, os dois produtos com maior rentabilidade no nosso portfólio, dentro dos últimos 12 meses, aí, dentro desse ano, são os dois fundos que compram a NVIDIA, né? Que tem essa exposição. Que tem a exposição ao mercado de inteligência artificial, que Legal. Agora foi a bola da vez, né? E, de fato, o ETF tem esse benefício, porque, ao mesmo tempo que te permite surfar a onda de NVIDIA, porque se tiver ele na NVIDIA, por exemplo, na carteira, dentro do índice. Então, o Jogo 11 e o STK11, que são os nossos ETFs, um do mercado de games e esportes e o outro do setor de tecnologia americano todo, conseguiram se expor a esse crescimento. Mas, ao mesmo tempo, o ETF permite que num movimento contrário, uma ação que derreteu, você também não tem uma exposição tão grande àquela ação que derreteu. Você se expõe ao setor como um todo. Então, você aproveita as que crescem, mas também óbvio que não igual a comprar a ação diretamente, não na mesma proporção, porque ela tem um peso relativo dentro do índice, mas também se protege de falências, de casos surpreendentemente ruins, como o caso de Americanas aqui no Brasil, por exemplo. Legal. E Gabriel, me explica uma coisa. É muito interessante esses fundos de índice, porque você pode aproveitar a alta de alguns setores, né? E podem ter baixas, mas você compensa com outros setores que subiu. Então, você tem uma estratégia de diversificação nesses fundos ETFs. A minha pergunta é: quais as principais facilidades e benefícios dos investimentos em ETFs? E o que o investidor considera mais? Quais são os riscos de se investir no ETF? Bom, perfeito. Eu acho que assim, facilidades, benefícios, assim, de cara, a gente tem que falar de acessibilidade, ou seja, você compra, ele é negociado em bolsa, você compra ali pelo home broker, digita o código,
coloca a ordem e compra o ETF que está na sua carteira em D2, né? A liquidação é D2. Então, já passa a compor a sua carteira imediatamente, mas liquida ali como uma operação de bolsa. E o ETF tem, por natureza, custo baixo. Por quê? A gente costuma falar lá na Investo que a Investo não é uma gestora como as gestoras tradicionais, que tem lá um gênio das finanças que acorda um dia, vai para o escritório, abre o computador e fala: hoje eu vou dobrar a posição em Apple. A gente não tem ninguém com esse poder de decisão lá dentro da operação da empresa. A gente segue um índice com uma metodologia pré-determinada. Então, mais um benefício do ETF é esse. Você diminui os custos operacionais da gestora, assim, porque não tem que ficar fazendo análise de setores e de mercados como se faria para tomar uma decisão de aquisição de uma determinada ação, de exposição a um determinado setor, para montar uma alocação tática. A operação ela é muito focada em processos e procedimentos, né? E eu acho que junto com isso tem a transparência, né? A metodologia do índice está ali à disposição de qualquer um para consulta. Você sabe ali como que o fundo vai se comportar, diferente de alguns fundos de gestão ativa que você acaba dando um cheque em branco ali para o gestor tomar a decisão que ele quiser. Ele fala: vou comprar ações negociadas no Brasil. Ponto. Você pode fazer o que quiser. No ETF você sabe exatamente quais são os nossos limites e qual é o foco do produto. Daria para se dizer que então, é uma gestão mais passiva e não ativa do portfólio, é isso? 100%. É uma gestão passiva que segue o índice. E assim, acho que nessa lógica, a avaliação do investidor, pegando a pergunta do Alexandre aqui, né, terminando de responder, a avaliação de risco é muito mais do risco do setor ao qual o ETF se expõe, o risco de renda variável de uma forma geral, mas muito menos a avaliação: esse gestor aqui é qualificado, qual é o currículo do cara que toca a operação. Isso já não entra mais tanto na avaliação do investidor como toma a decisão. O que a gente tem feito para ajudar nessa decisão de investimento aí, principalmente dos investidores de varejo, né? A gente, como os fundos imobiliários, que vocês estão acostumados a falar bastante aqui, a gente não tem uma obrigatoriedade de divulgação de relatórios. Mas a Investo, preocupada em dar ao investidor mais informações, a gente está preparando relatórios individualizados de cada um dos nossos ativos. Para quê? Para ajudar o investidor a entender. Por exemplo, o teu exemplo aí de mercado de tecnologia. O que aconteceu nesse fundo que está com 25% de rentabilidade no ano, né? Tinha NVIDIA, tinha outras ações de inteligência artificial. Por que esse setor agora é a bola da vez? Por que é de alto crescimento e esse tipo de coisa? Mercado de games, mesma coisa. Mercado de biotecnologia, mesma coisa. São todos ETFs que a gente tem no nosso portfólio. Se você não tiver nenhuma munição ali para tomar a decisão, eu acredito que esse setor aqui faz sentido o investimento, fica ruim. Mesmo sendo um produto excelente, você acaba paralisado frente à quantidade de opções, né? Então, a gente tem um portfólio diversificado que permite aí exposições das mais diversas possíveis macro exposições, né? A gente é uma gestora de alocação macro, mas é preciso orientação para que o investidor entenda qual é o benefício de determinada tese, por exemplo. E uma dúvida, Gabriel, que acho que é minha e de muitos investidores. Como os ETFs são fundos de índices listados em bolsa, qual a principal diferença entre um fundo ETF, né, listado em bolsa, e um fundo de ações? Porque os dois, o investimento é ações. Então, qual é a principal diferença entre fundo de ações normal e um ETF? No ETF, perfeito. O ETF pode ser de renda fixa, pode ser de ações, pode ser de renda fixa internacional, pode ser
de ações internacionais ou de ações locais, enfim. Um fundo de ações locais, o famoso FIA, e um ETF de ações locais. Qual a diferença deles? Além de tudo isso que eu falei anteriormente, do índice que ele tem que perseguir, da metodologia pré-determinada, de não haver ali uma arbitrariedade na tomada de decisão. Ninguém acorda de manhã falando que vai dobrar a posição ou se desfazer de alguma coisa. É sempre sistemático. Além disso, tem a questão mais técnica, que é de pagamento de resgate ou de venda no secundário, né? Então, como o ETF é negociado em bolsa, o investidor de varejo, na maioria das vezes, acaba vendendo as cotas dele no mercado secundário. Nos FIAs, você vai lá na sua corretora e pede resgate, né? Aí a tributação é a mesma, 15%, no caso de renda variável. Mas o pedido de resgate tem uma diferença expressiva. Por quê? Dentro da lógica operacional dos dois produtos, fica difícil para o gestor ativo desmontar uma posição para pagar um resgate. Então, por isso, esse tipo de produto costuma ter resgate de D+10, D+12, etc. O ETF, você vende, dinheiro está na conta em D2, ali na sua conta de corretora, e a Investo não tem que fazer nada para pagar o teu dinheiro ali. Você vendeu, outra pessoa comprou, acabou. A gente não tem que tomar nenhuma providência em relação à tua compra e venda, e nem a corretora, além de registrar a operação. O que acontece é que se houver uma grande demanda pelas cotas do ETF ou uma quantidade de venda expressiva, o que acontece é que o fundo vai criando lotes de cotas. Então, assim, vamos imaginar que entra um investidor em um ETF querendo colocar R$1 bilhão e o ETF tem R$10 milhões de patrimônio. Ele consegue? Consegue, porque a gente cria lotes de cotas. Ele vai tomar a quantidade de cotas proporcional ao dinheiro investido por ele, e a gente vai comprar os ativos proporcionais ao dinheiro que entrou no fundo. Se ele no outro dia resolve vender metade, ele vai lá e destrói esse lote de cotas. Isso para grandes alocadores. O pessoa física acaba vendendo no secundário. Então o ETF ele tem vida, ele vai crescendo e vai diminuindo conforme um fundo aberto, por negociação no secundário ou por criação e destruição de lotes. O FIA acaba sendo só na base do pagamento, pedido, né? Pagamento e pedido de resgate. Então a gente tem ali um prazo de saída de 2 dias versus 10, 15, bem 20, mais fácil. 30 às vezes. Não, na questão de liquidez e nessa questão também, como você disse, de exposição a uma entrada ou saída de um grande investidor para não ter a liquidez do produto vinculado, acho que é incrível. Outra dúvida minha, existe vínculo também com renda fixa de um ETF ou não? É sempre uma questão de ações, de um índice de ações fora? Não, tem ETF de renda fixa, inclusive é o nosso maior produto aí. Nós lançamos em novembro do ano passado, um ETF que compra título público. Então, assim, para fins de enquadramento de carteiras, de fundos, ou de que tipo de ativo o investidor está comprando, pessoa física mesmo, o ETF de renda fixa é um ativo de renda fixa, o ETF de ações é um ativo de renda variável. O ETF é só a casca, né? Então, você compra uma cesta de ativos. No caso de renda fixa, a gente compra lá no LFTS 11 uma cesta de Tesouro Selic. Agora, a gente lançou semana passada um de Tesouro também, só que é Tesouro IPCA, chama NTNS 11. O fundo já, aí em uma semana, já está com mais de 3 mil investidores. A gente está surpreso aí com o crescimento. O PL está dobrando também, né? Começa pequenininho, mas esse foi o caso do LFTS 11, que está aí com mais de R$1 bilhão só esse fundo. Bom. E a gente lançou em novembro do ano passado. Outra dúvida, Gabriel. Recentemente, a Bolsa abriu para que a listagem de ETF
podendo ter a possibilidade de pagar dividendos. E a gente sabe que dividendos é um ponto crítico, que o investidor gosta de ter o dividendos mensal, é semelhante ao fundo imobiliário, né? O famoso pinga-pinga. Pinga-pinga. Qual a sua visão sobre essa nova modalidade e se vocês já estão atuando com fundos que pagam dividendos mensais? Bom, ou trimestrais, enfim. Eu acho que assim, essa premissa de que o investidor adora, né, realmente adora, né, o brasileiro gosta de dividendos, gosta da distribuição dos FIIs ali, isso é fato. Mas a gente como empresa, a gente não quer meramente criar um produto que se aproveita desse gosto popular, mas entrega algo ineficiente para o investidor. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com que tipo de tese a gente vai trazer. Já estou trabalhando nisso, nós todos lá na Investo, a gente está trabalhando fortemente para trazer uma tese de índice que permita ao investidor não ter nenhum prejuízo com a distribuição dos dividendos. Prejuízo, eu digo, que o produto seja menos eficiente do que se ele não distribuísse. Porque existe a tributação, no caso de 15% quando é pago o dividendo. O que houve lá, a B3 ela fez uma liberação do seu operacional para que os ETFs pagassem dividendos, assim como os fundos imobiliários. Mas a tributação não é isenta. O isento é só para os FIs, para ETF não. É para os FIs, para os dividendos de ações, mas para a distribuição, mesmo que se fossem os dividendos das ações que compõem o ETF, não seria isenta essa distribuição, porque a Receita consideraria a amortização de cota e aí seria tributado em 15%. Então a gente está trabalhando numa tese que faça sentido haver esse pedágio do tributo, né? Então acho que tem que ser algo inteligente. A gente sabe que já tem alguns aí no mercado, que são teses que fatalmente vão ser high yield, então é um ativo de bastante risco, para compensar essa tributação aí dos 15% que vai haver na hora de distribuir. A gente quer encontrar alguma coisa, já estamos quase aí, tá? Só não posso falar o que Tá bom. mas a gente está quase aí saindo com uma tese nova para um ETF que distribui. Eu vi o ranking da Ambima aqui de abril e eu vi que vocês estão em primeiro lugar em captação aqui de ETF nos últimos 12 meses. Parabéns. Obrigado. Como você enxerga esse mercado? Eu acho que é muito curioso ter você aqui, porque você tem esse background técnico do jurídico junto com o background de mercado, de produto. Como você enxerga esse mercado de ETF daqui para frente aqui no Brasil? Você, além da Invest continuar crescendo, o que você tem visto aqui de mercado? Perfeito. Assim, eu acho que é muito legal a gente ver como a Investo está se inserindo dentro da infraestrutura de mercado, né? Eu sou um cara que olha para essa coisa da infraestrutura de mercado em razão das experiências que eu tive na Bolsa e etc. E eu vejo a Investo e o mercado crescendo. O mercado meio que vai ser um crescimento natural, porque os ETFs estão ganhando a disputa ali contra os ativos de gestão ativa, né? Os fundos de gestão ativa, e o investimento direto em ações por investidores que não têm ali o histórico profissional, a capacidade ou o tempo para se dedicar à análise de balanço de empresas. Os ETFs lá nos Estados Unidos, já o mercado americano já é de, acho que 6 ou 7 trilhões de dólares. Só já, de ETFs. o mercado de ETFs. Uau. No mundo todo são 9 trilhões de dólares, mais ou menos, a estimativa aí do tamanho do mercado de ETFs, dos quais 6, 7 são do mercado americano e o resto distribuído globalmente. Aqui no Brasil, aí você tem Ásia e Europa um pouco maiores ali, e aí aqui o Brasil, o mercado brasileiro é um mercado de 40 bi de reais, não é de dólares. E a gente tem metade desses 40 bi de reais só em ativos Ibovespa, que são o BOVA 11 e seus
amigos ali dos outros bancos. Cada banco tem um ETF que segue Ibovespa. E a Investo não está aqui para criar mais um Ibovespa. A gente quer mais um ETF de Ibovespa. A gente quer inovar nesse aspecto. E é o que a gente vem fazendo, né? Então, nosso crescimento é inovação de coisas simples, por exemplo, esse de títulos públicos, e de ações a gente vem querendo trazer alternativas ao tradicional. Então, por exemplo, alternativamente ao Ibovespa, a gente trouxe aí 3 ETFs de ações brasileiras. Um que é de mercado exportador e outro de mercado doméstico. É muito legal ver a correlação entre eles e o comportamento deles ali em face do aumento de juros dos Estados Unidos, ou redução, e etc., né? Ou aqui políticas internas brasileiras. A gente vê eles com uma alternativa muito interessante que, por exemplo, o Ibovespa, puxado ali por 3 ou 4 empresas que cobrem ali pesam quase metade do índice, não consegue demonstrar. Então a gente acha que trabalhando isso, a Investo vai ter um crescimento dentro desse mercado que vai crescer naturalmente, porque o produto é bom. O produto é bom para o varejo, o produto é bom para macroalocadores, né, fundos de pensão, o produto é bom para os próprios fundos de investimento que queiram montar de gestão ativa, que queiram montar gestão ativas em cima de ativos de gestão passiva. Isso a gente estava num congresso ontem que foi amplamente debatido e a concordância é de que os ETFs chegaram também para compor as estratégias ativas. Então, a gente vê a Investo se inserindo nesse mercado como a única empresa absolutamente focada nisso, que conhece de Brasil e que está aqui disposta a lançar produtos brasileiros, porque algumas outras estão trazendo o que tem lá fora para cá e não estão tão dedicadas a olhar o que a gente pode criar aqui. O nosso crescimento aí do último ano foi exatamente porque a gente olhou uma demanda local e criou um produto local. Então a gente tem um portfólio que permite o investimento no exterior, um portfólio que permite o investimento local, e ambos vão crescer porque o produto é bom, a indústria vai crescer porque o produto é bom, e a gente vai estar inserido nesse contexto geral aí. Legal. Ô Gabriel, e dentro desse momento de volatilidade na Bolsa, né, desses ativos de Bolsa, qual é atualmente o ETF que melhor está performando no mercado? Né? E a dúvida é, isso deve se manter assim futuramente? Pô, respondendo a primeira pergunta, que é a mais fácil, né? O que está melhor performando é exatamente o que investe no setor de tecnologia. Então, vocês comentaram aqui que surfou o crescimento aí de inteligência artificial, né? Agora, se deve se manter, pô, aí já, assim, pensa, são 370 empresas dentro desse ETF, né? Qual é a gestora que tem capacidade de analisar esse mercado inteiro? Isso a gente está falando só do setor de tecnologia americano. Se alguém conseguir falar, não, cara, vai crescer, as de IA vão superar o tamanho do Google, eu não tenho a capacidade de dizer. Acredito que vai depender muito do que o Fed fizer lá em relação à taxa de juros americana, mas é um produto que tende a se beneficiar quando as taxas começarem a cair. Então, acredito que esse movimento vai acontecer em algum determinado momento, né? Você vê que ele já está perto das máximas históricas novamente. É muito louco isso, porque a queda tinha sido de 20% há um ano atrás. Então, acredito que vai performar bem, e acho que a gente não acredita muito nesse tipo de aposta, assim, de tipo, olha, as fichas todas vamos colocar aqui nesse de tecnologia porque é uma coisa que vai se beneficiar da queda da taxa de juros e vai explodir. Os ETFs estão aí para permitir a diversificação e a alocação consistente de longo prazo. Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse do setor de tecnologia americano, a gente tem um que investe em 9 mil empresas, mais de 9 mil empresas ao redor do mundo, mais de 50 países e moedas à exposição desse produto. Então, se você não quiser fazer a aposta com absolutamente
todo o dinheiro do seu portfólio, pode ser que alguém queira, tome essa decisão, mas não é o que a gente acredita. Você deveria estar mais comprado nesse amplamente diversificado e colocar ali alguma pimenta com esses setoriais. Esse tipo que não são apostas, né? São mega tendências de longo prazo. No curto prazo, pode ser que o ETF de tecnologia caia, depois suba, depois caia, depois suba, mas você tem que olhar para o mercado. Você acredita que a tecnologia vai continuar fazendo parte da sua vida? Pô, eu tenho certeza. Então, por isso eu defino um percentual da minha carteira que eu coloco no setor de tecnologia americano mensalmente. Mas tenho a minha base neutra do nosso ETF global, que investe em mais de 9 mil empresas, que é o WRLD11. Gabriel, nosso tempo voou. Uma aula aqui sua, adorei. Eu acho que ficou muito claro, pelo menos para mim, troca aqui, ter o ETF como uma estratégia de diversificação de carteira faz todo sentido. E acho que vocês da Invesco saem na frente, não só como produto, mas acho que esse propósito de desbravar o mercado, transformar o investidor cada vez mais internacional, o investidor brasileiro, então parabéns. E para fechar, uma última pergunta. Para quem quer conhecer mais da Invesco, quem quer investir em ETF, o que tem que fazer aqui hoje, Gabriel? Bom, acho que pode primeiro acessar ali o nosso site, que aliás ficou excelente aí. Olha só, quem fez esse site maravilhoso? Pode acessar lá www.investoetf.com e vai ver ali informação de todos os ativos, o nosso blog. Vou dar tela aqui para vocês, gente. A gente produz bastante conteúdo e cada vez mais esse será o nosso foco, como eu falei aqui. Com a ajuda de vocês, a gente vai encontrar as ferramentas para levar a informação para os investidores e acho que... E tem aí o saque também, tem o atendimento que a gente desenvolveu, o nosso saque já tem um time dedicado, então podem mandar perguntas e a gente está à disposição aqui. Obrigado. Gabriel, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente e por esclarecer para nossa audiência, que é muito grande, sobre essas dúvidas e mais sobre o produto ETF, como mais uma opção de investimento, né? Eu que agradeço, foi um prazer aí falar com vocês. Muito obrigado mesmo pelo convite. É isso aí, gente. Hoje a gente terminou mais um podcast aqui da MZ. Uma aula aqui do Gabriel sobre ETF. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas para conexão, entre em contato com a gente. Obrigado pela audiência de vocês. Até a próxima.